A Tru, para mim, é a realização de um sonho, né? E é grande parte hoje da minha vida. Eu sempre sonhei em empreender, sabe? Eu não sabia como. Eu não sabia como eu ia alcançar isso, né? Sempre soube que nunca ia ser fácil, né? Mas eu acreditava e eu entendia que o que eu fiz ou o que eu fazia para as empresas, eu poderia fazer para mim, né? Para minha empresa. Empreender na hotelaria era tudo que o André Beckerman sonhava, mas não sabia como iria fazer. Ainda na faculdade, começou a estagiar em hotéis. E com o passar dos anos, com a experiência adquirida na prática do dia a dia, aliada a vários cursos extras, que fez para aprimorar seu conhecimento na gestão hoteleira, André decidiu empreender. Com outros sócios, ele criou a Tru Hotéis. Atualmente, a empresa gerencia grandes redes de hotéis e se prepara para focar no início de multipropriedades. Uma história de persistência. Vamos acompanhar? André Beckerman, 41 anos, sou administrador de empresas, graduado em turismo, gestão e hotelaria. Então foi essencial para me capacitar a entrar no segmento. Eu sempre tive um sonho, assim, na verdade eu não estudava sobre hotelaria, mas sempre tive um sonho, sempre passava na frente de alguns hotéis e falava, nossa, gostaria um dia de trabalhar ali. E um hotel especificamente, que era um hotel de Belo Horizonte, que eu sempre passei na frente e falei, nossa, eu tenho um sonho de trabalhar naquele lugar. E acabou se realizando, né? Na minha opção de escolha de universidade, né, de faculdade, na época então era muito concorrido ainda a parte de turismo, e eu caminhei dentro do turismo, né? São várias possibilidades, uma das que eu mais me identifiquei foi a hotelaria, e aí eu direcionei o meu curso para a parte da gestão em hotelaria. A Tru Hotéis se confunde com a minha vida, né? Faz parte da minha vida. Eu falo que é um dos meus filhos, né? É aquela coisa de empreender que você não aceita que as pessoas falem mal aí da sua empresa, é como se estivesse falando mal do seu filho. Se você quer ver crescer, você quer ver se dar bem, você quer ver que as pessoas falarem bem, né? E você não poupa esforços para que isso aconteça, né? Então a Tru para mim é a realização de um sonho, né? E é grande parte hoje da minha vida. Eu sempre sonhei em empreender, sabe? Eu não sabia como. Eu não sabia como eu ia alcançar isso, né? Porque falar em empreender num segmento como esse, o segmento de hotelaria, você ir para um caminho lógico de falar, não, então eu vou construir ou vou ter o meu hotel. E isso é muito longe, a gente fala de patrimônio de um hotel aí de 100 apartamentos, que seja, a gente está falando de um patrimônio de 45 milhões de reais, valores que são valores muito altos, principalmente para gente que vem no mercado começando a trabalhar, que não tem herança, ou que está construindo a sua vida profissional, isso está muito longe, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma veia empreendedora dentro dos empreendimentos pelos quais eu trabalhei. E de lá para cá a Tru, ela saiu da parte da personificação, que inicialmente a Tru era o André Beckerman, né? Hoje não é mais, hoje já há algum tempo a Tru é a Tru, né? Ouço as pessoas falarem no mercado hoje da Tru e não mais o André, né? E mais tarde, o André e o Luciano, que foi um segundo sócio que entrou pro negócio, e hoje somos 3, né? Sou eu, o Luciano e também o Alejandro. Então a empresa se solidificou, a empresa cresceu, ela tomou um tamanho. Com algumas pessoas que eu conversei, que eu falei, eu vou empreender nesse ramo, né? Tô criando a minha empresa e tal. E falou, é muito legal, mas é muito difícil. É muito complicado. Acho que você devia pensar melhor se é esse caminho mesmo que você vai. E eu não dei ouvidos muito a algumas dessas pessoas, porque eu sabia o caminho que eu tava indo, né? Eu sabia, né? Eu sempre soube que nunca ia ser fácil, né? Mas eu acreditava e eu entendia que o que eu fiz ou o que eu fazia para as empresas, eu poderia fazer para mim,
né, para a minha empresa. A maior dificuldade nesse segmento, né, nesse posicionamento, sempre foi, né, você ter o seu primeiro hotel. Seu primeiro hotel no sentido da administração, do arrendamento, do que for, do seu primeiro hotel. Os nossos hotéis da Tru, eles têm alguns diferenciais, né? A nossa empresa, primeiro que a nossa empresa é uma empresa muito jovem, é uma empresa muito moderna. E a gente traz e foca muito em tecnologia, dados, né, que nos geram um diferencial competitivo para que a gente trabalhe de forma mais enxuta. Operacionalmente, a gente acaba trazendo uma estrutura mais leve para os empreendimentos e, ao mesmo tempo, uma agressividade em vendas e marketing que acaba potencializando muito as nossas receitas e melhorando muito as nossas margens. A gente fala que não tem hotel que foi construído que vai dar errado. Existe um posicionamento que pode não estar correto frente a esse empreendimento. É basicamente uma linha da gente entender de receitas, de custos e de resultado, né? E hoje os nossos diferenciais, um dos nossos diferenciais é que a gente passa por um processo muito forte de seleção de pessoas. A gente seleciona muito bem as pessoas, a gente desenvolve muito bem as pessoas, a gente bonifica e acredita muito em meritocracia e a gente acaba fazendo elevando muito o nosso padrão de serviço e, consequentemente, elevamos muito a nossa NPS, que é a nossa satisfação dos nossos clientes, e gera um ciclo virtuoso nesse sentido. Quando eu ingressei no curso de turismo há bastante tempo, tinham áreas, né? Eu podia ir para a área de planejamento dentro do turismo, podia ir para a área de agências ou podia ir para a área de hotelaria. Tinham possibilidades. E lá atrás a gente tinha um excesso de mão de obra, para muito pouca oferta de mão de obra. Então, para você ter uma ideia, o início da minha carreira foi com estágio voluntário. Eu não tinha oportunidade, eu não tinha possibilidade de emprego. E eu comecei fazendo um estágio voluntário para me abrir portas para que eu pudesse entrar no mercado da hotelaria. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem muita oferta, hoje a gente tem muitos hotéis business, hoje a gente tem muitos hotéis lazer e hoje a gente tem falta de mão de obra, hoje, qualificada. A experiência de trabalhar com hotéis é uma coisa, a gente brinca que ou você ama ou você odeia. Um hotel, ele está aberto 24 horas por dia, 365 dias no ano. E você tem, né, dependendo do tamanho do hotel, você tem 5, 6 mil, até 10, 15 mil pessoas passando dentro de um mês na operação do hotel. Então você está falando com gente diferente o tempo inteiro. Hoje na Tru a gente tem 36 colaboradores diretamente trabalhando no nosso escritório corporativo e a gente tem mais de 500 colaboradores espalhados nas unidades onde a gente está. Hoje a gente opera em 13 unidades aqui, entre 12 unidades no Brasil, uma no México, em Tulum. Hoje a gente opera empreendimentos que são franquia, que são marcas, né? Hoje a gente tem uma grande parceria com a Wyndham, que é a maior operadora hoje em número de hotéis do mundo. A gente tem hoje 7 operações da Wyndham aqui, e a gente tem se tornado cada vez um player mais forte no mercado de operações hoteleiras de franquia, né? Trazendo junto com a força da marca a nossa forma de fazer a operação. Então hoje a gente tem operações da Wyndham em Belo Horizonte, São Paulo, Osasco, Rio de Janeiro, Bahia e Furnas, né? E também temos as operações que são operações, vamos dizer, que a gente chama de operações independentes, de marca própria, às vezes a marca do proprietário, onde o proprietário, muitas das vezes, ele tem um empreendimento, ele tem o desejo de ter a própria marca, próprio nome que ele gostaria de ter. A gente entra fazendo todo o trabalho de branding para ele, para colocar a marca dele num patamar de uma marca internacional, trazendo os conceitos e trazendo as melhores práticas em relação a essa parte de marketing, para que ele não saia perdendo para uma marca internacional com as suas marcas próprias. Então hoje a gente tem operações de marca própria em Uberlândia, a gente tem operação de marca própria
também Montes Claros são algumas, e algumas outras cidades que a gente também tem trabalhado diretamente com os proprietários para esse desenvolvimento. E multipropriedades, né, que são operações aí muitas vezes no segmento do lazer, onde a gente tem um fracionamento aí dos apartamentos para venda e para utilização de semanas. O nosso segredo de sucesso está nas pessoas, está em contratar, capacitar, desenvolver e fazer um baita trabalho aí de gente e gestão, desenvolvimento de pessoas o tempo inteiro. O desafio de gestão é o desafio de conectar áreas, é o desafio de conectar as informações, é o desafio de dar o rumo da empresa, né? Esse é o dia a dia, né, da minha operação. Tem que saber trabalhar muito bem nas redes sociais, você tem que estar presente, você tem que ter conteúdo relevante. Ficar postando só coisinha bonitinha não te coloca em lugar nenhum, né? E principalmente você tem que ser fiel, né, à sua estratégia, ao seu posicionamento, né? A Tru, ela tem um posicionamento de inovação, a Tru, ela tem um posicionamento de uma empresa moderna e contemporânea, né? E as nossas redes sociais, elas são direcionadas para isso, naturalmente, né? E o nosso objetivo é isso, né? É que a empresa, de fato, seja conhecida, seja referenciada por isso. Então, as redes sociais, elas trabalham em nosso favor através de um meio de comunicação do que a gente quer passar para o mercado. Então, a gente quer passar para o mercado essa imagem aqui. É a realidade? É sim, é a nossa realidade. A gente está falando num mercado de players, né? Onde eu vou falar de investidores, onde eu vou falar de fornecedores, onde eu vou falar de colaboradores. Então, o nosso papel de comunicar nesse sentido com as redes sociais, né, nas redes sociais, né, funciona nesse sentido, da gente trazer um pouco da imagem do que é a nossa empresa. Uma empresa que valoriza muitas pessoas, né, uma empresa que quer os melhores profissionais, que tem meritocracia, né, uma empresa que trabalha de forma tailor-made os nossos projetos, né, e que entrega para os investidores um resultado muito acima do mercado, de média de mercado. O mercado da hotelaria, ele cresce em todas as pontas, ele cresce tanto na hotelaria em termos de taxa de ocupação, diária média, faturamento, que são os principais indicadores dos nossos negócios em todas as cidades onde a gente está presente. Cresce muito porque ele acompanha muito o crescimento da economia, né, do país. Quando o país tem uma economia em crescimento, gera-se novos negócios, o fluxo de viagem aumenta também esses números, né, aumenta também os resultados dos hotéis. E o que tem nos surpreendido e tem tido né, a gente tem tido um olhar de muito carinho e muita proximidade, e já estamos nessas operações, são hoje as operações da hotelaria de lazer. Que até então a gente, né, nos últimos anos, a gente não tinha uma operação de lazer de resorts no Brasil tão consolidada, né, tem crescido muito, e principalmente um novo mercado, um novo nicho, onde a gente tem se posicionado de forma cada vez mais forte, que é o nicho das operações de multipropriedade, né, do fracionado, que são os hotéis de lazer onde existe o fracionamento de cada apartamento em cotas, e essas cotas são comercializadas e a gente faz a operação desses empreendimentos. Esse é o futuro para a gente da hotelaria de lazer do Brasil. A melhor época do ano para o mercado de hotéis, ela depende de uma questão de sazonalidade do seu produto, do seu hotel. Por exemplo, Bahia, Porto Seguro. A melhor época do ano na Bahia, Porto Seguro, passa por uma alta temporada que vem de dezembro, janeiro até fevereiro. Melhor taxa de ocupação. Naturalmente, porque as pessoas estão de férias, que as pessoas têm recursos para viajar nesse período,
né? E você acaba passando por um período de baixa temporada. Daí onde a gente entra. Tem dentro do DNA da nossa empresa, junto com um dos nossos sócios, que é o Alejandro Moreno, que foi presidente da maior intercambiadora de cotas do mundo e foi presidente também da Wyndham, que é uma operadora hoteleira. Ele trouxe para o Brasil há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás um conceito de timeshare, que é o conceito do tempo compartilhado, que acaba ajudando muito esses hotéis que sofrem muito com essa sazonalidade, os hotéis de lazer, a minimizar os impactos das baixas temporadas através da venda de cotas ou de diárias antecipadas e antecipação de recursos financeiros. Sem dúvida, a virada de chave do nosso negócio foi há 2 anos atrás, quando a gente teve a oportunidade de mudar a nossa relação societária. Aí quando a gente teve a entrada do Alejandro, que é uma pessoa, né, é um profissional que já estava no mercado há mais de 20 anos também, em posições muito estratégicas, e nos trouxe uma amplitude de visão de operações bem maior do que a gente até então pensava. Quando a gente trouxe uma pessoa com a robustez, né, e com conhecimento de mercado, trouxe o que a gente demoraria talvez muitos anos para conquistar, né? O know-how e o respeito que ele tem no mercado, junto com uma empresa jovem, atuante, forte, né? Foi um casamento muito bom, um casamento perfeito. Em média, por todos os hotéis, a gente vai falar que passam pelos hotéis, em média, 3.000 pessoas por dia, quando a gente soma todos os hotéis, quando eu estou somando todos. Cerca de 80.000 pessoas, mais ou menos, por mês, quando eu faço uma soma de todos esses empreendimentos. Então é um número muito relevante para a gente. Em relação a valores, né? A gente já teve na hotelaria aquelas classificações de 3 estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas, né? Hoje não se usa mais isso, assim, né? As classificações dos hotéis, elas estão muito mais pelas notas, pelo NPS, pelos que os clientes falam do hotel hoje, do que propriamente do que o hotel fala por ele. Há algum tempo, né, eu tive a oportunidade de participar de um projeto, né, há mais ou menos 12 anos atrás, de um projeto de implementação de tarifas flutuantes, de diárias que flutuam de acordo com sua taxa de ocupação. Sua taxa de ocupação e o aquecimento do mercado está mais alto, as tarifas vão estar um pouco mais altas. Se está mais baixo, suas tarifas vão estar um pouco mais baixas. Então a gente implementa isso em todos os hotéis, né? Então a gente tem uma variedade gigantesca de tarifas, dependendo do posicionamento do hotel, se ele é um hotel mais econômico, se ele é um hotel de praia num período de alta. Então a gente tem uma flutuação muito grande de tarifa. A parte de finanças dos hotéis, ela tem toda uma base de sistemas, né, de ERP aí, interligadas. Então ela funciona desde a entrada da sua receita, onde você faz a venda da sua reserva dentro do hotel, a forma de pagamento, a integração dentro desse sistema, né, as conciliações e integrações bancárias dentro do empreendimento, para que a gente consiga ver de forma online, né, e em tempo real, o comportamento financeiro do empreendimento. Então a gente tem todos os indicadores de inadimplência, de tempo de recebimento de fatura, volume de venda de cartão, taxas, todas as informações na nossa mão, para a gente conduzir de forma, né, a entender um regime de competência e um regime de caixa nas suas duas visões, para que a gente consiga trabalhar o empreendimento de forma sustentável aí financeiramente. Na Tru a gente analisa muito a concorrência, a gente entende o que né, os players, o que eles têm feito, quais os movimentos,
E hoje a Tru ela é uma empresa moderna, é uma empresa que inova, é uma empresa que está sempre buscando novas tecnologias em todas as suas áreas de gestão. Passando por vendas com um CRM diferenciado, com uma equipe enxuta, mas que entrega muito resultado, pelo marketing com inúmeras ferramentas que a gente tem, nas operações, as nossas medições de NPS, os nossos check-ins de totem check-in eletrônico, reconhecimento facial, todas as tecnologias que a gente consegue trazer para dentro das nossas operações, nos tornam uma empresa única em relação a operações de hotéis hoje no Brasil. A Tru está sempre em construção. Nós não somos hoje uma marca que eu busco meu público final. Na verdade, quando eu falo meu público final, hoje a Tru ela mira investidores. Quem me contrata são os donos dos hotéis. Então é esse o público que eu busco. Paralelo a isso, cada um dos hotéis que a gente administra, ele tem o seu público também, que são os clientes que estão dentro dos hotéis. Então a Tru ela não vai falar diretamente para esse cliente do hotel. Quem vai falar diretamente para o cliente é o próprio hotel. Através da gente, sim. Através do nosso time, que vai criar uma estratégia para falar para que esse hotel X aqui vai falar para o seu cliente da forma YZ aqui, da forma que a gente estruturar. Mas o meu cliente hoje, são de fato os donos proprietários dos hotéis que precisam em algum momento profissionalizar, ou melhorar a gestão do seu empreendimento, e aí eles vêm nos procurar. Ou a gente vai até ele para oferecer essas alternativas. Sem dúvida, eu diria que é consolidar a Tru no mercado da hotelaria, né? A gente chegar até onde a gente chegou hoje, sem dúvida, é mérito muito nosso, dos nossos sócios, né? Meu lá atrás, da questão de fundar a empresa e acreditar e confiar, né, de que ia dar certo, e especialmente de ter a coragem de fazer e realizar determinadas coisas, né, e situações que não é todo mundo que tem, né? Eu acho que a coragem é um grande aspecto aqui que nos fez tá hoje onde a gente está, e a gente tem muito ainda a crescer. A Tru ela vai dobrar de tamanho daqui a 2 ou no máximo 3 anos. Nós vamos ser um maior player de operações no mercado de lazer de multipropriedades do Brasil. Nós estamos direcionando as nossas forças para isso, né? Nós temos o conhecimento, nós temos a infraestrutura, né? E a gente tem conseguido apoiar muito bem os empreendimentos nisso. A gente fala do tema com muita propriedade, a gente conhece muito desse tema e a gente vai se posicionar nesse mercado dessa forma, né? Continuando os nossos esforços no mercado de hotelaria business, mas principalmente trazendo o que poucos operadores no Brasil sabem fazer, que é operar multipropriedades, né? Empreendimentos de lazer com qualidade, com entrega, com tudo que a gente consegue oferecer para os nossos investidores. Sobre empreender, né? Esses dias eu comecei a escrever um texto, porque nas viagens, né, e entre uma viagem e outra, eu estava pensando, né, por que empreender, né? As pessoas falam que empreender no Brasil é só para os loucos, né? Mas eu discordo. Eu acho que a gente tem um país com muita oportunidade, e por que empreender? Porque eu entendo que se você confia em você, se você acredita no seu potencial e se você não quer se limitar a uma questão de atuação, né, de ter liberdade, de poder criar, de poder fazer, né, do jeito que você quer, se você tem criatividade, se você imagina, se você é criativo, se você é hands-on, se você, né, consegue executar suas coisas, você tem que sim empreender, sabe?
Eu acho que é uma baita oportunidade de ganhos financeiros, né? O céu é o limite nesse ponto, né? Ninguém vai te falar, não, você vai chegar até um salário X. Não, ninguém vai te falar isso. Você vai chegar no ponto que você conseguir chegar, até onde você quiser chegar, né? Então, pode te proporcionar ganhos e milhares de outras coisas, de relacionamentos, né? de reconhecimentos que, se você não empreender, provavelmente você não vai alcançar. Deixar um legado, né, para mim é o que me faz todo dia acordar e querer estar mais à frente e desenvolver cada vez mais, sabe? Porque as coisas vão dando tudo juntos. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai gerando mais oportunidades para as pessoas, modificando mais a vida dessas pessoas, apoiando cada vez mais causas sociais, ajudando a realidade de outras pessoas, que eu faço na minha pessoa física, mas faço também na pessoa jurídica. Por isso que eu acho que as pessoas devem e têm que um dia tentar empreender, fazer e empreender, né? Ter a experiência. Eu escrevi isso e falar, você passar por esse mundo sem empreender, né, sem ter a oportunidade de empreender, você vai deixar muita coisa para trás. Eu acho que é um baita processo de crescimento pessoal e profissional para todas as pessoas.